Paz a todos, queridos. Eu quero compartilhar com vocês o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 15, o verso 32 até o verso 36. Diz assim a palavra de Deus. E chamando Jesus seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu a seus discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram do que sobejou, e recolheram 7 cestos cheios. Louvado seja Deus. Bom, essa passagem aqui, ela traz o contexto da segunda multiplicação dos pães, né? E aí, antes de entrar diretamente naquilo que Jesus demonstra nessa hora através dessa ação, eu queria falar um pouco sobre a pirâmide de Maslow. Abraham Maslow é um psicólogo e ele criou uma pirâmide que mostra uma escala de necessidades, começando das necessidades mais básicas até as mais importantes na vida do ser humano. E abaixo, na base da pirâmide, ele coloca como uma necessidade básica a questão fisiológica, né? Onde o indivíduo tem direito à alimentação, fala da questão da água, fala da questão do sono, do abrigo, né? Essa é o topo, é as necessidades fisiológicas do sujeito. Acima das necessidades fisiológicas estão as necessidades de segurança, né? A questão de proteção contra a violência, a proteção para a saúde, os recursos financeiros, entre outros. Então, a base começa com as necessidades fisiológicas, depois as necessidades de segurança, mais acima um pouco as necessidades sociais, amizade, socialização, aceitação em novos grupos, intimidade sexual, entre outros. Então temos uma base fisiológica, acima uma base das necessidades de segurança desse sujeito, a base das necessidades sociais. Acima das necessidades sociais estão as necessidades de status e estimas, que é autoconfiança, reconhecimento, conquista, respeito dos outros e a confiança. Então, necessidades básicas, as necessidades fisiológicas, depois as necessidades de segurança, depois as necessidades sociais, depois as necessidades de autoestima, e no topo dessa pirâmide está as necessidades de autorrealização, moralidade, criatividade, espontaneidade, autodesenvolvimento e prestígio. Então essa pirâmide foi criada pelo psicólogo Abraham Maslow, justamente para mostrar as necessidades do indivíduo. E aí algumas necessidades que não são alcançadas, segundo Maslow, pode causar nervosismo, insônia, desinteresse, passividade, baixa autoestima, pessimismo, dentre outras situações bem negativas. Então essas são as necessidades, segundo Abraham Maslow e a sua pirâmide. Entrando no assunto que foi lido do capítulo de Mateus, capítulo 15, na segunda multiplicação dos pães, nós podemos ver uma primeira ação de Jesus. Ele diz assim: eu estou em meio à compaixão com essas pessoas, porque elas não têm o que comer, né? E de repente vão para casa, nesse caminho podem passar mal porque não se alimentaram de nada.
Então, a primeira coisa que a gente pode perceber aí é que Jesus ele se preocupa com as necessidades mais básicas do ser humano. Você vê que a necessidade mais básica são as necessidades fisiológicas, né? Ele se preocupa com todas as necessidades do ser humano e contribui para que essas necessidades aconteçam, para que o ser humano possa se realizar nelas, né? Porém, ele se preocupa também com as necessidades básicas. E ali a gente pode perceber que a necessidade básica era a fome, a alimentação, a água que eles não tinham. E o que tinha não era suficiente para alimentar toda a multidão. Mas eu quero ressaltar a preocupação de Jesus com o próximo, né? De estarem bem satisfeitos em suas necessidades básicas, né? No caso, a alimentação, no caso, o comer, né? Precisava ser saciado, né? E Jesus é aquele que sacia a fome, a sede, numa perspectiva fisiológica, de uma necessidade básica do ser humano, mas ele é também aquele que sacia a fome e a sede espiritual. Ele diz: eu sou o pão da vida, né? Eu sou a luz do mundo, eu sou a água da vida, né? Então, são proposituras colocadas por Jesus, mostrando que ele é aquele que supre a necessidade, não só as necessidades fisiológicas, do qual são demonstradas nessa passagem, mas as necessidades espirituais que todo ser humano tem. E aí Jesus ele mostra que dessa necessidade básica fisiológica ele pode suprir, ele supre, não é que ele não, ele pode não, ele supre as necessidades espirituais na vida do ser humano. Então, a estratégia que Jesus utiliza para a multiplicação, para aquela multiplicação, que ali vai haver uma multiplicação, porque a quantidade de pães e de peixes que tem não é o suficiente nem para 2 ou 3 pessoas, mas ali tem diversas pessoas ali, então aquela multidão, né, ele vai multiplicar esses pães, esses peixes para alimentar a multidão. Então, a preocupação de Jesus não era de multiplicar esses pães para causar impacto. Olha, ele fez isso, ele é o maior, ele é o poderoso, ninguém pode contra ele, ele é o tal, ele que faz, ele que sei o que, tal. Então, não era uma satisfação egóica, era uma satisfação, era uma preocupação com o povo, né? Podia ser que ali tivesse alguém que não tivesse gostando daquela situação, com certeza tinha pessoas necessitadas, tinha pessoas com fome, tinha pessoas que precisavam se alimentar para ter energia para poder retornarem para casa, e ele preocupado com isso. A preocupação dele não era com ele ou com um certo status, né, que ele adquiria alimentando aquele pão, um certo prestígio, né, nada que pudesse chamar atenção para ele, mas chamar atenção para o próximo. Então ele se preocupa com isso, tira essa causa, essa situação do impacto, né, para que venha me favorecer ou me deixar maior, melhor. Não, eu estou preocupado com o outro. Jesus está preocupado com você, a sua necessidade básica, as suas necessidades fisiológicas, as suas necessidades espirituais. Então ele se importa com isso. Então ele se importa com as pessoas, por isso que ele vai agir dessa maneira. E a palavra fala da compaixão, né? Ele sentiu compaixão das pessoas e daquela necessidade que as pessoas estavam clamando, a necessidade fisiológica, daquele alimento que ia saciar a fome e a sede das pessoas. Então, a palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor são o fato de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Por causa da misericórdia do Senhor, né, ele atende às nossas necessidades,
todas as nossas necessidades. E aí, quando ele atende, ele não supre somente aquilo no qual nós fomos propostos a receber, mas ele nos faz saciar, ele nos faz transbordar. Como ele fez a multiplicação, que sobrou pães, sobrou peixes, transbordou além, para além daquilo que o povo necessitava. Então, quando Deus vem suprir, quando Jesus supre a nossa necessidade, ele faz sobrar, ele faz transbordar dessa necessidade que nós necessitamos. Por quê? Porque ele é Deus bondoso, ele é Deus que tem compaixão de nós. O seu olhar o seu olhar dele para conosco é um olhar diferenciado, é um olhar de amor, é um olhar de compaixão, mas não de sentir pena, mas de sentir a necessidade de ajudar o outro, de ajudar aquele que precisa. A palavra dele, a palavra de Deus diz que ele veio, não veio para os sãos, mas para aqueles que precisam, para aqueles que têm essa necessidade. Hoje o Senhor fala conosco a respeito dessa necessidade, que Ele pode suprir não só as necessidades fisiológicas, as necessidades de proteção social, de status, a necessidade de autorrealização, mas Ele pode suprir a principal da necessidade, a necessidade de Deus em nossas vidas. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.